Bom dia, Mari. Chegou para mais um encontro de Terças com Museologia, que maravilha. E estamos por aqui. Passo, então, a palavra aí para a Mari. Vou para a apresentação aqui sobre o projeto. E um ótimo encontro a todos, a todas. Bom ter mais uma oportunidade aí para a gente trocar conhecimento, aprender e bora lá. Olá, gente, bom dia, Gabi, bom dia, pessoal. Que bom ter vocês por aqui, então, voltando aqui com o Terças. Esse Terças é um Terças um pouco diferente, vocês sabem que a gente está na Primavera de Museus, então a gente está dialogando aqui com o próprio tema que foi proposto pela Primavera, né, que trata sobre inclusão e várias outras questões. Eu sei que aqui no Terças a gente já falou um pouquinho sobre outros tipos de inclusão, sobre várias outras formas de pensar isso no museu, mas hoje a gente decidiu trazer um tema que também vai ter a ver com a programação que a gente está organizando no Museu do Folclore, né? Então, a ideia é mais ou menos por aí. Vocês já sabem que esse aqui é um projeto, então, do Museu do Folclore, que tem essa parceria com a Fundação Cassiano Ricardo, né, pelo CCP, enfim, todas essas questões. Eu vou aproveitar, já que o tema é inclusão, eu vou fazer a minha audiodescrição aqui, então. Eu sou uma mulher branca, estou com os cabelos soltos, castanhos claro, estou usando uma blusa verde e uma preta que vocês não estão vendo, provavelmente. E, bom, acho que a gente já pode pensar em começar. E antes da gente ir ao tema propriamente dito, eu vou fazer algumas considerações. Eu não sou especialista no tema, vocês sabem que o que a gente conversa aqui é sempre num sentido de troca, de colaboração, para a gente discutindo junto, para a gente pensando junto, muito mais do que uma aula. Então, a ideia é como ser um espaço, um pontapé inicial para a nossa discussão que se segue depois. Eu levantei alguns temas que eu achei interessantes, eu acabei pesquisando ações em outros museus, ver o que o pessoal está fazendo nesse sentido, para a gente realmente conseguir discutir um pouquinho mais como a gente pode pensar nos nossos espaços aí de um jeito um pouco melhor. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o compartilhamento. Vocês, como sempre, pelo amor de Deus, me avisem se não estiver dando certo. Vocês já sabem que às vezes acontecem coisas estranhas. Vamos ver. Aí. Ó, vocês já me avisem se tiver acontecendo alguma coisa estranha, não estiver passando slides, enfim. Tá dando certo? Vamos ver. Então, é isso. A gente quer pensar em museus acessíveis. Mas quando a gente pensa em museus acessíveis, a gente sempre acaba pensando basicamente nas mesmas coisas, né? E a gente comentou no nosso outro encontro que falou sobre acessibilidade, sobre inclusão, que um museu acessível não é só ter rampas, não é só ter audioguias, não é essa a ideia. É claro que essas são questões importantes, lógico, e são as primeiras que vêm à nossa mente, mas elas não devem ser as únicas. Afinal de contas, ter rampas em nada adianta se a gente tiver várias outras barreiras. Às vezes essas barreiras são físicas, às vezes essas barreiras são simbólicas, mas enfim, a gente pode pensar em outras formas de criar experiências que são inclusivas. E hoje o tema é especificamente pensando em pessoas autistas, em pessoas dentro do espectro autista, né? Então, vamos lembrar que não é um mérito você ter um museu que é inclusivo, é uma obrigação você ter um museu que é inclusivo. É uma obrigação por lei, é uma obrigação pensando como sociedade, né, pensando nós mesmos como um espaço que faz parte da sociedade, um espaço aberto ao público, e ser aberto ao público de verdade é trazer experiências que consigam abraçar o maior número de pessoas diferentes que a gente consiga. Mas eu sei que esse discurso é um discurso que é muito bonito, mas que na prática não é tão simples de pensar em formas de atender a diferentes necessidades, sejam elas sensoriais, sejam elas físicas, sejam, enfim, intelectuais, tem várias questões que a gente precisa pensar e às vezes a gente acaba não priorizando isso, não por má vontade ou qualquer coisa assim. Às vezes é por falta de conhecimento, às vezes é por falta de verbas, às vezes é por falta de treinamento.
enfim. Mas a gente sempre tem que ter essas coisas como um horizonte aí a ser alcançado de alguma forma, né? Então, a gente precisa propor formas que as pessoas possam apreciar, né? Mas não só apreciar, e viver todas as histórias, todas as memórias, tudo aquilo que a gente quer compartilhar nas nossas exposições. Criar materiais informativos de diferentes suportes, né? Pensar em treinar a nossa equipe para atender visitantes também com diferentes necessidades. Mas a gente entra em alguns desafios importantes, principalmente quando a gente pensa no público que está dentro do espectro autista. Quando a gente monta uma exposição, e a gente já conversou sobre exposições em outros momentos, a gente não necessariamente cria espaços que sejam confortáveis. Às vezes a gente cria, inclusive, propositalmente, espaços que são desconfortáveis. A gente pensa em cores, quando a gente quer passar emoções, a gente chegou a conversar brevemente sobre isso, né? Que a gente pensa em iluminação, a gente pensa em sons, a gente pensa em cores, a gente pensa em criar ambientes que transmitam aquilo que a gente quer passar quando a gente monta uma exposição. A gente sabe que determinadas cores trazem algumas emoções para a gente sabe disso. Mas, quando a gente tem um público típico, a gente consegue trabalhar isso da forma que os curadores imaginam. Então, se a gente coloca uma parede vermelha, se a gente coloca luzes fortes, se a gente coloca sons ambientes, as pessoas elas vão chegar e elas vão ter um choque, mas esse choque é proposital. Se a gente pensa em públicos atípicos, a gente já começa a pensar que todas essas questões que são interessantes de expograficamente, né, com recursos expográficos, elas podem causar ruídos que mais incomodam do que trazem as sensações que a gente pensou. Então, é um pouco complexo a gente conseguir pensar em uma exposição que consiga trabalhar com cores, que consiga trabalhar com sons, que consiga trabalhar com iluminação e que não afete, de alguma forma, negativamente essas pessoas. A gente sabe que cores suaves, que sons que não são estridentes, né? Que materiais que são mais interativos têm uma melhor recepção por públicos atípicos do que exposições que a gente já conversou aqui muitas vezes, acabam até extrapolando as questões sensoriais. A gente já comentou em algum dos nossos encontros sobre exposição, sobre as superexposições, né? Sobre essas exposições muito tecnológicas, com muita iluminação, o quanto isso pode afetar diferentes públicos, que muitas vezes acaba até atrapalhando a mensagem que a exposição quer passar, em vez de colaborar com isso. Então, essa é uma questão, mas mesmo nas nossas exposições, que são montadas cotidianamente, né, dentro do contexto de pensar em priorizar as mensagens, em criar um bom texto expositivo, em criar um discurso que faça sentido, né? Todas essas questões ainda assim podem afetar as pessoas aí dentro do espectro autista. Então, a gente precisa pensar em outros recursos que possam facilitar com que essas pessoas se sintam à vontade dentro desses espaços, né? Então, vamos sempre lembrar que a gente não necessariamente vai deixar de fazer as exposições da forma com que a gente faz, mas existem maneiras da gente minimizar com esses choques, né, essas inter-relações muito desagradáveis, muito sensibilizadas, que essas pessoas podem ter dentro de espaços expositivos que estão com cores muito vibrantes, ou com algum som, ou com uma iluminação que não é tão suave, normalmente montada propositalmente para dar destaque a algum elemento da exposição, mas, enfim. E o primeiro passo para a gente começar a pensar em melhorar o nosso atendimento, né, as nossas ações, é ter um bom treinamento da equipe. As pessoas precisam entender que existem pessoas que têm outras formas, né, de interagir com o ambiente, que elas vão ter outras necessidades para interagir com o ambiente, seja durante a mediação, seja durante a montagem de exposição, e é claro que isso faz parte também de uma autocrítica, porque muitas vezes, quando eu mesma estou pensando em uma exposição, estou montando uma exposição, pensando nessas cores, nessa iluminação, não necessariamente eu acabo considerando essas outras
pessoas, né? Essas outras formas de se interagir com o ambiente. Então, é uma crítica para todos nós. E quanto mais a gente estuda, mais a gente se especializa, mais a gente participa de treinamentos, mais eficaz vai ser a nossa forma de montar exposições, de realizar ações educativas e mesmo de fazer uma mediação, tornando uma experiência mais inclusiva, mais positiva para qualquer tipo de público. E é claro que quando a gente tem um público agendado, que a gente sabe que a gente vai receber um público atípico, acaba sendo mais fácil para a instituição se preparar. Só que quando a gente pensa em acessibilidade, quando a gente pensa em inclusão de verdade, a gente não está pensando que essas pessoas precisam visitar o museu em grupo, isso não faz sentido, né? Elas precisam ter a liberdade de transitar pelo espaço de uma forma adequada, independente disso estar agendado, disso não estar agendado, de ser uma visita com uma família que tem uma pessoa atípica ou não, a gente tem que estar preparado para conseguir realizar, né, essa visita de uma forma bacana. E é claro que todos os projetos educativos, os programas educativos dos museus, eles também vão ter que se relacionar com isso, não somente a exposição. É interessante que, inclusive, se elaborem atividades que sejam voltadas para esse tipo de público e que estejam ali sempre à mão para você conseguir utilizar esse recurso de uma forma mais fácil. Eu sei que está parecendo um pouco abstrato ainda, mas eu vou dar alguns exemplos práticos, tá? Daquilo que eu fui pesquisando, que eu fui entendendo, que eu já vi e que me parece fazer sentido. Depois a gente conversa mais sobre outras experiências, algumas coisas que vocês tenham também vivenciado de alguma forma. Então, a primeira coisa que eu consegui pensar são materiais visuais mesmo, painéis informativos, cards, né? Muitas vezes, pessoas atípicas, elas não gostam de imprevisibilidade, elas precisam saber o que está acontecendo. É uma característica as pessoas serem muito apegadas às suas rotinas. A visita a um espaço cultural, a visita a um museu, já é completamente fora das suas rotinas. Então, você criar um espaço que se torne um pouco mais previsível é importante para que a pessoa já vá se adaptando logo à sua chegada, né? A gente comentou também, quando a gente conversou sobre exposição, sobre espaços expositivos, que é bacana ter um espaço de acolhimento, que é aquele momento em que a pessoa chega ao museu e é introduzida a alguns temas. Então, esse é exatamente o momento para você fazer essa introdução. A pessoa chega ao museu e é recebida num espaço de acolhimento que vai trazer materiais gráficos, materiais visuais, cards, que ajudem a mostrar quais são os próximos passos, ou seja, que salas ela vai encontrar, quanto tempo tem de duração essa visita, qual que é o percurso que ela vai fazer, como que vai ser essa mediação. Quando eu fiz um treinamento no Museu da Arte Sacra, em São Paulo, eles me mostraram os cards deles, e eu achei super legal. Eles mostram exatamente tudo o que vai acontecer, né? Você vai visitar as salas, depois vai ter um intervalo, e isso é feito de uma forma lúdica. Então, os cards, eles têm imagens, eles têm textos, mas uma coisa que consiga ser de fácil compreensão para públicos de diferentes níveis, né, dentro do espectro autista, e, claro, para diferentes idades também. Então, é muito bacana, é um recurso que ajuda bastante as pessoas a se localizarem. Então, ela sabe o que vai acontecer em cada momento, quando que vai ter um intervalo, quando que vai ter uma discussão, quando que ela vai estar livre para visitar as salas, quantas salas tem, qual a duração do percurso. Tudo isso já vai ser aí já vai ajudar a reduzir essa ansiedade, já vai melhorar a imprevisibilidade, porque afinal de contas a pessoa vai saber o que vai acontecer nos próximos passos. Isso também já ajuda ela a ir se inteirando, se apropriando desse espaço que ela está visitando. Então, esse é um recurso bacana. Um outro recurso bacana, né, também são essas ações específicas. E essas ações específicas, elas podem atrair diversos outros públicos. É interessante quando a gente pensa em ações para públicos atípicos, que isso também pode interessar para públicos típicos também. Então, a gente pode pensar em mediações em horários específicos para evitar tumultos. Muitas vezes, pessoas atípicas não gostam de locais lotados, isso também já gera uma certa ansiedade, já tem muito estímulo quando tem muita gente falando, quando tem muita coisa acontecendo. Então, é bacana você ter um horário específico para receber esses públicos, que você consiga fazer uma mediação mais calma, que as pessoas consigam ser introduzidas de uma forma mais calma, sem ficar ali com muitos ruídos, muitas interferências, né, no espaço.
Então, isso é uma coisa que pode acontecer, e a outra coisa que a gente pode pensar dentro das ações específicas são ações mais interativas mesmo, ou ações de arte e educação, ou objetos táteis, ou coisas que possam fazer com que a pessoa também fique mais à vontade de conhecer esses espaços. A tecnologia ela pode ser uma aliada também para a gente. Ela pode facilitar a navegação, ela pode ajudar na interação com objetos, na interação com espaços. Às vezes a pessoa não quer uma mediação, ela é melhor conduzida a partir dos próprios interesses. A gente pode ter, de repente, um tablet ou algum outro recurso que possibilite a pessoa, inclusive, a aprofundar os temas da exposição de acordo com seus próprios interesses. Existem pessoas que têm hiperfoco em determinadas coisas, então, às vezes, esses outros recursos, eles podem ajudar as pessoas a interagirem melhor com a exposição do que um mediador fazendo a mediação em si. Mas mesmo dentro dessa mediação, mesmo dentro do nosso espaço expositivo, o ideal é que haja um espaço para autorregulação. Eu andei pesquisando também, isso já é projeto de lei em algumas cidades, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Que esses espaços públicos, eles tenham que ter um espaço para autorregulação. O que seria isso? Um respiro, né, dentro do museu, um espaço mais tranquilo, mais livre de ruídos sonoros, de ruídos visuais, que tenham luzes mais tranquilas, que as pessoas consigam ficar mais calmas, né? Ou, de repente, em um momento de crise, elas consigam se afastar dos tumultos ou das cores ou de todos os recursos expositivos que a gente colocou dentro de um espaço. E é muito bacana para a pessoa conseguir ter essa autonomia, né? Ela consegue ir para esse espaço e se autorregular e continuar aproveitando a exposição depois, quando estiver mais tranquila. É um espaço, literalmente, qualquer aqui, de respiro, né? É exatamente isso. A pessoa consegue ter um lugar calmo, e esse espaço não é necessariamente utilizado só para pessoas atípicas. Se a gente tem crianças pequenas, espaços de autorregulação são bacanas também, né? Você tira a pessoa da exposição, consegue levar a pessoa para esse outro espaço, conversar, para ela se acalmar, de repente, durante um momento de birra também, e trazer de volta para a exposição. Eu acho bacana a gente pensar em espaços que eles podem ser de multiuso para diferentes tipos de público, afinal de contas, nossas instituições não são necessariamente tão grandes, a gente não tem recursos infinitos, então é bacana que esses recursos eles possam ser aproveitados por diferentes tipos de público. E esse espaço, eu acho que é um espaço que, em breve, vai se tornar fundamental. A gente sabe que os diagnósticos para pessoas autistas têm crescido, né? Inclusive para pessoas com um diagnóstico tardio, e talvez esses espaços sejam fundamentais para as pessoas poderem vivenciar melhor outras experiências em espaços culturais. Além disso, né, o que a gente pode pensar? Pensar que todos esses contextos, né, todas essas questões que a gente vai construindo dentro de um museu, dentro de uma exposição, eles precisam também ter momentos como eu posso explicar, né? Para adiantar o que vai acontecer. Eu falei dos cards, mas não só isso. Se uma pessoa vai visitar uma exposição que tem uma sala que a gente já sabe que ela é um pouco mais ruidosa, que ela é mais colorida, que ela tem luzes mais vibrantes, ou que ela tem mais iluminação, ou que as cores são estranhas, ou que a gente colocou propositalmente um som mais estridente para passar alguma coisa, é legal que quando a gente vai fazer essa mediação, a gente vai introduzindo esse público aos poucos, né? Entrar com calma, explicar o que vai acontecer, já adiantar que tem um barulho para a pessoa não ser pega de surpresa. Então, todas essas questões de sensibilidade mesmo, de empatia, de se colocar no lugar do outro, para a gente conseguir ir fazendo essa introdução, é muito importante, tá? Então, o que eu vi de outras ações que são mais ou menos nesse sentido? Eu pesquisei em vários museus aqui no Brasil, já acontece, né? Já tem espaços de autorregulação, que eu achei muito legal, já tem esses espaços para fazer as introduções dos temas, já tem momentos, horários exclusivos para visitas com públicos, né, atípicos, que eu achei também muito importante, e principalmente o que todos têm feito são os treinamentos para a equipe. A gente passou recentemente também por um treinamento para a equipe,
A gente atendeu durante o mês do folclore, né, várias instituições que trabalham com públicos atípicos. É bacana a gente conseguir trabalhar isso de uma forma que as nossas ações, elas sejam para todos mesmo, né? É o que eu estou comentando. A gente precisa ter ações que são específicas para o público atípico, mas essas ações elas podem e devem dialogar com outros públicos também. A gente não precisa montar uma exposição que é só para autistas, mas é bacana que a nossa exposição, tanto temporária quanto de longa duração, ela consiga, de alguma forma, dialogar com diferentes públicos. E se ela tem coisas que a gente sabe que vai incomodar, que a gente consiga se adiantar para prever esses possíveis incômodos e que a gente consiga minimizá-los de alguma forma. Então, era mais ou menos isso que eu queria conversar, era mais ou menos isso que eu pesquisei, eu queria ouvir as opiniões, os pensamentos de vocês. Eu sei que eu trouxe algumas ideias, muito mais ideias do que formas de como fazer ou formas de como pensar, porque realmente eu acho que é um espaço para construção. Então, da mesma forma que eu pesquisei algumas coisas, vocês podem ter pesquisado outras coisas e a gente pode fazer essa conversa colaborativa como sempre. Então, eu vou tomar uma água, não sei como está aí, mas aqui está muito quente. Então, eu vou fazer essa pausa e vocês podem ir conversando à vontade. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vou aproveitar aqui para trazer alguns pensamentos que eu ando tendo também. É muito bom estar de volta, em primeiro lugar. Obrigada, gente, muito legal esse espaço. Olá, Bê, que bom que você está aqui. Tô aqui. Enfim, eu estou tendo aulas sobre museu e acessibilidade e nesse semestre eu tive a oportunidade de tanto ir no Itaú Cultural, que para quem não conhece um equipamento cultural lá na Paulista, lá em São Paulo, e é um dos centros de referências em acessibilidade aqui, e é muito legal, muito bacana mesmo, acho que vale a pena dar uma olhada no site dele, nas medidas de acessibilidade, muito bacana. E também eu tive a oportunidade de escutar um pouco do pessoal do SESI lá de Brasília, que foi muito legal, e eles tinham um programa muito especial para pessoas com TEA, né, com transtorno do espectro autista. E e aí fui vendo as suas propostas e realmente combina muito, assim, tudo que você foi falando, assim, também eles trazem esse espaço de acolhimento que eu acho muito importante, esse espaço de, para você se retirar um pouco, para poder ter um respiro, né, eu acho que isso é uma medida que faz muito bem, não só para pessoas com transtorno de espectro autista, mas também para, sei lá, qualquer pessoa que quer tomar um respiro, sabe? E principalmente hoje em dia que todas as posições são muito estrabofóbicas no geral, mas enfim... E uma das medidas que eles tinham, que eu achei muito interessante, era que eles tinham um carrinho de acessibilidade, que eles deixavam disponível, mas eles que também traziam para quando tinham visitas especiais, né? Especiais não, né? Específicas. E que esse carrinho tinha headphones de cancelamento de ruído, coisa de orelha, que você bota na orelha, assim, tinham os brinquedos de fidget, que eu acho que tem uma palavra melhor em português, mas aqueles brinquedos que você usa para poder ficar mexendo e poder ativar um pouco, assim, outras áreas do seu corpo também, e eles também tinham uma manta de compressão, não sei se é esse nome, mas é uma manta que é um pouco mais pesada, assim, e esse carrinho ficava tanto disponível para o público geral poder acessar, assim, para poder ter um conhecimento, tanto para essas visitas específicas. E também ficava mais objetos ainda nessa sala, né? E eu achei que foi uma medida muito legal, porque existem coisas que simplesmente a gente não vai poder ter controle, né? Principalmente para as pessoas que são mais sensíveis no geral. Mas que com esses objetos você consegue dar uma amenizada também, né, de certa forma, porque não é sobre você excluir esse público, é sobre você tentar incluir esse público, mesmo que ainda existam outras barreiras ali no meio, né. E eu achei essa medida muito, muito interessante, assim, porque é uma coisa móvel, assim, e elas mostrando, assim, elas estavam se divertindo, sabe, porque é muito legal mesmo, e é legal ter uma proposta que é muito fácil e imóvel, né? Ao invés de construir e medir. Porque é isso, existem muitas pessoas que não constroem acessibilidade porque acham que é uma medida que vai gastar dinheiro, que vai acabar com o design e tudo mais assim. E essa é uma medida que não vai acabar com nada, sabe? Embora essa ideia seja muito errada, ainda assim é uma solução boa, sabe? E era isso. Muito obrigada. Achei a ideia fantástica do carrinho.
Fiquei pensando que a gente tem um carrinho de acessibilidade no museu, mas o nosso carrinho ele é muito voltado para pessoas com baixa visão, né? Então seria muito importante a gente incluir. Principalmente o fone anti-ruído é um negócio muito simples, né, para você ter e pode ajudar muito, principalmente em grupos ou em exposições que são mais barulhentas. A gente sabe, a gente não vai deixar de usar recursos sonoros em exposição. É o que eu estava falando, a gente não consegue reconstruir uma exposição. A gente não necessariamente faz uma exposição para um público, mas a exposição ela tem que ser para todos. Então, a gente consegue criar medidas que minimizam essas sensibilidades, né? Isso aí parece sensacional, adorei as ideias, é muito bacana mesmo, muito legal. Acho que são medidas fáceis, relativamente baratas e que a gente precisa começar a pensar. Os espaços de acolhimento, assim, de autorregulação, eu acho que são fundamentais, que nem eu falei. Quando eu vi que está como projeto de lei no Rio, eu acredito que nos próximos anos isso vai ser uma tendência em várias cidades e que a gente vai começar a encontrar mais espaços como esse. E, de novo, concordo super com você, não é algo para pessoas atípicas, não é para algo para pessoas dentro do espectro autista, é para todos. Mesmo a gente, quando entra em exposições que nem você falou, são muito espetaculosas, muito cheias de recursos, eu me canso. Então, às vezes, ter esse respiro é bacana mesmo. Enfim. Fiquem à vontade, gente. Vocês sabem que é um espaço para a gente ir conversando, para vocês darem ideias, sugestões, pensamentos. Novamente, estou feliz aqui da gente estar retomando os terças. A gente precisa fazer aquela pesquisa para a gente ver os próximos temas. Eu ia comentar, né? O tema de hoje eu não sou especialista, então, depois, se vocês quiserem, se vocês acharem que vale, a gente pode correr atrás de outras pessoas também para falar sobre esse tema, para a gente prolongar um pouco em outros encontros, a gente dá um jeito de fazer isso. A gente manda depois uma pesquisa para vocês, e vocês trazem algumas sugestões, e vocês acharem que é válido tentar trazer outras pessoas, a gente também tenta fazer isso de alguma forma. Olá, tudo bem? Desculpa, meu nome é Bia. Olá. Eu também estudo museologia, que nem a B, e eu acho o Itaú Cultural sensacional também, eu gosto bastante. Eu achei super bom, assim, hoje, porque eu aprendi bastante. Mesmo estudando, acho que a gente ainda fica um pouco atrás, assim. Hoje foi muito explicativo. Conheço alguns lugares que, durante as aulas, alguns professores também comentaram que, por exemplo, minha professora, ela tem um museu da PUC, eu acho, do Rio Grande do Sul. Isso. E ela falou que ela trabalha... Você falou uma hora que tem projetos, por exemplo, em horários diferentes para as pessoas com autismo e tal. E ela falou que anda dando muito certo. Eles pegam, por exemplo, um domingo, tal horário, aí é só as pessoas tipo, com autismo, enfim, conseguem ir e tal, e ajuda bastante. Você falou de trazer alguém... se precisar de indicação, eu tenho algumas pessoas que eu conheço que são especialistas no tema, então, aí, se precisar, estamos aí. Vamos ver das demandas de vocês. Se vocês acharem válidos, a gente corre atrás. Eu tinha visto da PUC, exatamente, né? Do Museu da PUC. Eu dei uma olhada nas ações deles, achei super bacana. Essa ideia de abrir um horário específico, eu acho que é incrível. A gente sabe que tem dias que museus ficam cheios de gente, não tem o que fazer. De repente, inaugura uma exposição nova em determinados museus e tem horários que são muito mais cheios do que outros. E, putz, quando a gente tem muvuca, quando a gente tem multidão, não tem jeito, é um excesso de informação, é um excesso de ruído, é tudo aquilo que pode incomodar de alguma forma, né? Então, a gente tem que se preparar, de repente, para ter outros momentos que sejam um pouco mais tranquilos e que essas pessoas consigam vivenciar melhor a experiência de estar em um museu ou de estar em um centro cultural. Eu acho que ajuda bastante, realmente. Então, eu vi essa solução como algo que é muito bacana e muito importante para a gente ir pensando. E fácil, né? Uma solução fácil. Não vejo como uma solução difícil, não. Exatamente. A minha professora, se eu não me engano, ela era, acho que, coordenadora do núcleo educativo do museu, e ela falou que
tinham muitas, às vezes as pessoas iam visitar, mas não se sentiam tão bem, mesmo sendo uma exposição, se não me engano é um museu de ciências, alguma coisa assim, né? Não sendo uma exposição muito repleta de tecnologias, ainda assim, depende, que nem você falou, com certos horários, fica muito, até às vezes para mim, tem museu que às vezes quando é muito tecnológico, eu fico assim meio tonta, assim, de certa forma, né? Quando tem muita gente. Então, assim, eu achei a ideia sensacional. Desde então eu fiquei pensando, por que não outros museus que a gente chama de museus normativos, né? Por que que eles também não aderem a isso, né? Tantos, a gente diz grandes museus, assim, até aqui no estado de São Paulo também. Ainda falta muita conscientização, de certa forma, né? Então, eu acho eu não lembro da minha professora. Eu vou tentar pegar nas anotações, me deu um branco agora. Aí eu já te falo, eu escrevo aqui o nome dela. Mas é isso. Acho que as pessoas têm que começar a pensar, né? Eu acho que os museus, como espaços culturais e acessíveis, precisam trazer novos projetos para todo mundo, né? De inclusão. Eu acho que tem muito a ver também com o que a Bê estava falando, sabe? Quando a gente ouve medidas de acessibilidade, as pessoas que estão dentro dos museus já pensam em recursos, né? Então, a gente sabe que os recursos são escassos e, às vezes, a gente não percebe que soluções simples, que não custam quase nada, podem melhorar 1000 vezes a experiência de uma pessoa dentro desse contexto, né? A gente falou aqui, algumas dessas soluções são praticamente de graça. Fazer o card para dizer quais são as próximas ações que vão acontecer dentro do museu para aumentar a previsibilidade é de graça, praticamente. É só você ter sei lá, um papelão e uma impressora. Ou você ter um papelão e mandar imprimir em algum lugar. São coisas tão simples que podem ajudar muito a experiência de uma pessoa, mas que às vezes a gente acaba não pensando a respeito. E também essa questão do horário, que também é de graça, né? A gente acaba sempre pensando, não, vai ter que refazer a exposição, vai ter que repensar em tudo, vai ter que criar um novo espaço, vai ter que criar uma sala nova, mas não é necessariamente isso. Exatamente. O Elidiomar está dizendo aqui que o Museu Catavento tem um jardim interno muito bonito e acolhedor, que funciona maravilhosamente como área de respiro. Já o Museu do Folclore de São Carneiro fica nos Jardins do Palácio do Catete. Como é um museu gratuito, pode-se entrar e sair um pouco, voltar. Eu acho que o nosso museu, o Museu do Folclore, é mais ou menos no mesmo sentido, né? A gente tem um parque inteiro que pode funcionar muito bem como um espaço de respiro quando a pessoa não quer ficar dentro da exposição. A nossa exposição, ela trabalha com cores bastante fortes, ela tem iluminação focada, a gente cria exposições de curta duração que muitas vezes trabalham também com recursos sonoros, então é bacana ter um espaço um pouco mais tranquilo do lado de fora. Apesar disso, em alguns horários, eu acredito que o nosso espaço externo não vai ser tão acolhedor, porque vai ter bastante barulho, bastante ruído, bastante coisa, justamente por ser um parque, né? Então, são questões que a gente vai ter que pensar um pouco a respeito. Dando o nosso exemplo, porque é sempre bacana a gente pensar no nosso próprio quintal, né? Aí. Mas, enfim. Gabriela Ramos Figurelli, disse a Bia. Gente, participem mais, por favor. Vocês sabem que eu gosto mais quando a gente conversa. Então, o que eu vou pedir para a gente fazer, de repente, é passar essa pesquisa de público, para a gente pensar se a gente deve aprofundar mais esse assunto, ou se tem outros assuntos que vocês querem ouvir aqui. A gente já está, nossa, muito. Nem sei qual o número de encontro é esse de terças. Eu sei que já bateu bem mais de 12, enfim, para a gente ir trabalhando e a gente ir conversando mais. Sim, esses textos são muito legais. Aliás, o novo conceito de museu é leitura obrigatória, né, gente?
Que eu ia falar, é muito difícil passar pela museologia sem ler a Valdiza. Jamais, não é possível. Então, leitura obrigatória para quem não leu, por favor. A Viviane também foi minha professora na pós-graduação e ela é ótima, assim. Desse texto, eu li inclusive a tese dela, tudo é maravilhosa. Você já é formado em museologia? Sou formada em História. História, mas eu fiz pós em Museologia na PUC aqui de São Paulo e agora eu estou fazendo mestrado em Sociomuseologia. Ah, que legal. Aí estou ainda aprendendo bastante. Mas, na verdade, eu sou professora, eu trabalho como professora, nunca trabalhei em um museu, mas gosto muito. Aí eu comecei a estudar, vamos ver para onde o caminho me leva, né? Ah, você está fazendo na PUC também, Bia? É muito boa, nossa. Depois você me passa seu contato, que eu acho que você tem aula com uma amiga minha também, a Marisa. Mas depois a gente conversa. Marisa, não tenho, não. Eu tô numa turma meio pequena, mas não tem ninguém chamado Marisa, não. Carlos, tem ou não? Não, também não. Eu tô no pré-projeto agora, eu ainda não terminei, tô fazendo. Eu acho que eles entraram agora, na metade do ano? Então, eu tive aula com a Marisa, acho que foi agora, mas o Carlos Ah, já deu aula. então seus amigos, eles são professores, sim, eu tenho aula com eles. Eu achei que você estava falando de aluno. Professor. Sim, eu adoro o Carlos, ele é muito organizado. É É ótimo. assim, ótima pessoa mesmo. A Marisa também, muito bacana. Se você precisar de alguma coisa, depois eu passo o meu contato. Digo mesmo, tô por aqui também. E você falou sociomuseologia, você está fazendo em Portugal? Sim, na Lusófona. Imaginei. Eu fiquei agora 6 meses lá, e aí voltei, e aí eu vim morar em São José do nada, assim, e aí eu encontrei o museu, e assim, tô gostando bastante, aí eu resolvi participar também, mas sociomuseologia é bem legal, é interessante, foi uma experiência muito boa, assim, eu aprendi bastante, deu pra abrir muito a cabeça também. Se você quiser, depois você, né, passa lá, toma um café no museu numa sexta-feira que eu estarei lá. Sexta-feira, beleza. Sexta-feira. Que hora você fica? Tipo, de manhã e tarde ou não? De manhã e tarde. Então, perfeito, combinado. Chega umas 10. Sexta-feira estarei lá, então. Combinado. Gente, o Elidiomar está dizendo aqui que um ponto importante é que tiverá um treinamento para acessibilidade. Isso tem que ser divulgado sempre, pois nem todas as instituições fazem. O problema é semelhante de muitas licenciaturas no Brasil afora. É muito complexo, né? Um tema que, na verdade, não seria só para museus, nem só para licenciatura, acho que para qualquer lugar que se relaciona minimamente com públicos diferenciados, a gente teria que ter treinamento, né? Nem que seja dentro de uma loja, que para a gente é mais importante ainda, porque, além de tudo, a gente tem uma missão social, né? Para, de alguma forma, participar. Mas, enfim, eu busco sempre fazer treinamentos para acessibilidade, porque eu não é uma área que eu me senti preparada depois que eu saí da graduação, por exemplo. A gente tem algumas aulas relativas a isso, várias, inclusive, mas são muitas questões, muitas coisas, muitas mudanças, muitas ideias. Então, a gente sempre tem que estar fazendo formação, procurando, pesquisando, trabalhando. Enfim, não é uma coisa tão simples, né? Eliette. Oi, bom dia a todos. Eu sou Eliette. Eu não tenho formação em museus, mas eu sou apaixonada pelo tema. Acompanho sempre que possível. E esse tema me interessou porque eu trabalho na educação infantil e tenho na turma várias crianças. São 4 crianças com espectro autista, né? Então, quando o colega falou ainda há pouco, né, sobre essa questão do treinamento de profissional, isso é extremamente importante, né? A gente percebe como que é diferente quando a pessoa que conhece, que entende, né, que está por dentro da realidade dessas crianças, dessas pessoas, não só crianças, né? Como que o tratamento é diferenciado, a forma de falar, a forma de conduzir,
E isso faz uma diferença muito grande na vida, principalmente daquela pessoa que está necessitando desse atendimento especializado, entendeu? E com relação ao próprio museu em questão, eu perdi um pouco a conexão por um instante e eu ouvi alguém falando de textos. Isso me interessa. Então, se for possível enviar por e-mail essas sugestões, eu acho que seria muito bacana. Tá? E mais uma vez agradecer a oportunidade e agradecer também essa disponibilidade que vocês têm de estar trazendo esse trabalho tão legal para todos nós, de todo o Brasil. Muito obrigada, beijo. Obrigada. Então, eu pesquisei vários textos para pensar no encontro de hoje, e as meninas também sugeriram aqui alguns textos no chat, né? A B Porto colocou a acessibilidade cultural para pessoas com deficiência, da Viviane Sarraf, e um novo conceito de museu, da Valdízia Rússio. Eu mando também, não sei como que eu faço para mandar isso, na verdade. Depois alguém me ajuda a pensar como que eu mando os textos que eu usei e de base para a apresentação. Se você tiver como enviar por e-mail, acho que é bem interessante, né? Me escreve aí no chat o seu e-mail. Sim. E Obrigada. imagina. E eu tenho certeza que realmente tem sido um desafio também para os professores, né? Porque eu vejo, inclusive pensando na turminha do meu filho, né, que tem um número crescente mesmo de crianças atípicas nas turmas, o que é ótimo, por um lado, né, claro, porque as pessoas estão frequentando os espaços que são frequentados por qualquer pessoa, o que é imprescindível, então é uma questão de acessibilidade, mas eu também vejo essa questão de necessidade de treinamento constante para qualquer pessoa que pensar nisso, né? Tipo, para qualquer pessoa que trabalha com esse tipo de público, para qualquer pessoa que trabalha com qualquer público. Então, é um grande desafio a gente conseguir pensar nisso de uma forma que realmente seja, sabe, que realmente a inclusão não seja só uma palavra bonita para a gente falar, mas seja algo que realmente acontece, né? Eu acho que esse é o mais difícil. Ó, a Bia também está colocando algum texto aqui. Eu acho que a gente podia depois, né, um dia desses, criar um drive para o terças e a gente vai colocando os textos que a gente acha interessante e deixa para os amigos consultarem. Ia ser bem bacana. Gostei dessa ideia. Não sei o que vocês acham. Vamos pensar nisso. Afinal de contas, a gente se encontra aqui todo mês, praticamente, né? Então, a gente já vai ter vários textos. Eu gosto dessa ideia, até porque, se precisar, eu baixo um monte de texto. E aí eu gostaria de compartilhar também. Eu acho que ia ser muito bacana. Vou ver, então, com o pessoal como que a gente faz para pensar nisso, mas eu acho que é fundamental a gente começar a criar esse nosso espaço para a gente deixar as nossas fundamentações também. Gente, fiquem super à vontade, vocês sabem, aqui é um espaço para a gente conversar livremente. Então, se vocês tiverem ideias, se vocês tiverem pensamentos, não se acanhem, é só falar, a gente vai conversando. Nunca tem julgamentos, é um espaço livre mesmo. Eu queria perguntar, então, você falou sobre que essa faz parte também da programação da Primavera dos Museus. Vão ter outras propostas aqui dentro do museu, ou até mesmo por aqui, assim que você fica sabendo? No museu vai ter no fim de semana, né, a nossa programação, mas é uma programação reduzida, a gente estava participando da FLIM, então o pessoal ficou bastante envolvido nisso também, foram várias coisas, e a gente acabou de sair, né, do mês do folclore, que é sempre caótico para o nosso museu. Como vocês devem imaginar, agosto é um mês que não é muito fácil aí para o Museu do Folclore. Então, a gente vai ter uma programaçãozinha no fim de semana, tá? Tudo nas nossas redes sociais. Mas, se a gente quiser ver a programação inteira da região, a gente pode olhar o material que o próprio IBRAM divulga, tá? Também vou ver se eu acho aqui para colocar. Peraí.
E tem o pessoal que está nos outros museus aqui também no nosso encontro. Então, se o pessoal quiser falar das suas próprias programações aqui no chat, fiquem à vontade. Tem o pessoal do Museu do Futebol, Museu dos Esportes. Ó, vou pegar aqui o link da programação. É bacana porque, como o tema é exatamente sobre acessibilidade e inclusão, a gente vai ter na região vários encontros. No outro museu que eu estou, né, sempre presente, que é em Bragança Paulista, vai ter também um encontro bem grande no fim de semana, com várias discussões. Super legal. Vou deixar aqui para vocês, no chat, o link da programação do IBRAM. Vocês conseguem ver todo mundo que se inscreveu, está separado. Esse ano está bem bonitinho, normalmente eles divulgam só um PDF, mas esse ano está bem bonitinho, separado por região. Então, você consegue clicar lá em Sudeste e depois ver a programação de todos os museus que a gente acha que a gente consegue visitar, né? Mais ou menos perto. E vai ter, claro, muito webinário, essas coisas, então é bacana. Essa semana inteira, então é bacana ficar de olho, porque além de hoje vai ter várias outras opções. Acho que faz parte aí, da gente também dar uma olhadinha. Tenho visto programação dos museus grandes também, divulgando no Instagram, tá todo mundo fazendo suas divulgações da Semana de Museus. Vocês vão ver que os museus públicos, eles estão diminuindo as divulgações deles por questões eleitorais, tá? Então, tem algumas restrições quanto ao uso de redes sociais, ao uso de sites. Então, se vocês notaram, né, por alguma razão, que algumas divulgações não estão acontecendo, provavelmente é por essa razão. Depois tudo normaliza após a eleição. Mas, enfim, deem uma olhadinha na programação aí do IBRAM, que vai ser muito bacana. Olha, das apresentações dos outros anos. Isso aí, se não for do Terças, eu não tenho muito como controlar. Só que se você entrar no nosso YouTube do Museu do Folclore, você vai encontrar basicamente todas as ações online que a gente faz, elas ficam disponibilizadas lá. E as nossas exposições você encontra no nosso site. Então, a exposição, por exemplo, das parteiras, tem informações no nosso site, de exposições que já aconteceram. Você vai na aba exposições. Alguém tinha colocado, né, aqui o nosso site. Vou colocar aqui também de novo. Dentro do nosso site, vai ter a parte exposições. E aí a gente consegue acessar todas as exposições que já foram, as anteriores. Então, tem algumas informações, tem matérias, tem fotos. E, putz, a pesquisa das parteiras, um dia vale a pena a gente fazer uma publicação sobre, porque a gente pesquisou muito e foi muito legal. Eu me diverti muito com essa pesquisa, sinceramente, mesmo. Mas todos os terças, todos os encontros que a gente fez até agora, que nem eu falei, foram muitos, estão disponibilizados no nosso YouTube. Eu recomendo, inclusive, porque vocês veem que eu sempre remeto a coisas que eu já falei. Às vezes eu vou falar de novo, porque eu sou repetitiva, mas às vezes eu vou acabar passando batido e algumas coisas vão ficar faltando. Então, se vocês quiserem ver, são sempre encontros curtinhos, que nem esse. Então, dá para assistir rapidinho. Mariana, sobre as parteiras, me inclua nesse seu desejo, nesse seu sonho, por favor. Já anota meu endereço de e-mail. E se você fizer qualquer ação relacionada tanto à publicação quanto a outros tipos de pesquisa, se for possível, me chama. Tá bom? A minha dissertação fala um pouco sobre isso. E assim que ela estiver disponível, eu envio para vocês darem uma olhada.
Eu vou querer muito. Que nem eu disse, a gente pesquisou as parteiras que as pessoas falavam, a gente fez pesquisa de público, a gente coletou as histórias, né, delas sobre a parteria tradicional. É que quando chega na exposição, chega só uma pequena parcelinha, né, de tudo que a gente pesquisou. Mas a gente pesquisou tanta coisa e foi tão legal. Realmente, muito legal. Quem sabe? Então, vou deixar aqui registrado o seu desejo junto com o meu, para a gente pensar em alguma publicação, alguma coisa no futuro. A Lídia Marques me deixa tímida aqui, né? Diz que o Terças também merece um artigo publicado. Obrigada pelo carinho de sempre, né? Gente, de novo, fiquei super à vontade para falar alguma coisa. Bom, de novo vou falar aqui, porque, na verdade, embora hoje esteja um pouco mais pensado para acessibilidade de pessoas com autismo no museu, mas eu também queria aproveitar para falar um pouco sobre umas novas medidas que estão sendo tomadas, que são, por exemplo, não só sobre acessibilidade, mas também sobre visibilidade, né? Então, a gente tem por exemplo, listas e o Itaú Cultural, pelo menos eu sei que ele faz um mapeamento de pessoas com deficiência, que são artistas com pessoas, artistas que são pessoas com deficiência. Então, não é só sobre você trazer essa pessoa para o museu, mas é também sobre que ela veja pessoas que têm as mesmas condições e que, enfim, ou condições variadas, e que também produzem arte, sabe? Que também estão ativas no museu. Além de editais, né, galera? Abrir editais para pessoas com deficiências específicas, assim, para elas poderem participar e estarem lá ativas. Então, isso também é outra coisa do Itaú Cultural, e também eu acho que tem outro movimento, mas eu não estou lembrando agora quem é que fez esse mapeamento também. Tanto que abriu sexta-feira agora, dia 13, mas eu não me lembro qual que foi a instituição que fez. Mas é só esse mapeamento que é muito interessante, né? Que daí dá para os museus, mas também para qualquer pessoa, para os museus terem acesso para pessoas com deficiência, para poder chamar essas pessoas para poder participar, sabe, das exposições. Então, para já não ter mais a desculpa de que eles não acham artistas, e por isso que eles não colocam, que é um negócio legal. Cara, isso é muito legal mesmo, hein? Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, que a gente trabalha com vários fazedores, né, que são pessoas com deficiência, seja debilidade motora, baixa visão, enfim, a gente tem isso, a gente faz esse trabalho, mas a gente não tem um mapeamento e a gente não necessariamente divulga, né, essas condições, essas particularidades. A gente acaba não divulgando, e às vezes é bacana justamente divulgar, né, para que as outras pessoas vejam que, independente disso, qualquer público está presente dentro da exposição, ou pode estar presente dentro da exposição. É bem bacana, muito legal mesmo, mesmo, mesmo. E, de novo, é um negócio, esse é um pouco mais trabalhoso, né, porque fazer a pesquisa, fazer o levantamento disso é um pouco mais trabalhoso, esse mapeamento, mas é um baita projeto. Legal. E eu achei muito bacana porque é uma plataforma que as pessoas podem continuar se inscrevendo, inclusive. E o Itaú criou para poder trazer para eles, né, para poder ser uma plataforma mais interna, mas aí acabou sendo disponibilizada para todo mundo usar. Eu vou tentar lembrar, eu tô ruim hoje, desculpa, gente, mas tem aquele texto que eu queria compartilhar e tem também essa outra plataforma que eu vou dar uma olhada ali para ver qual que é, que são plataformas muito legais, assim, de se acessar. Não, isso é muito legal. E realmente, né, eles abrirem para eles e depois divulgarem é mais legal ainda. E a pessoa pode fazer o autocadastro nisso? Sim, se eu não me engano, eles têm alguns programas, né, também, que aí eles abrem esses editais, mas também tem esse que acho que fica para as pessoas se inscreverem se eu não me engano, tem alguns critérios, né, tanto do tempo de trajetória e também ser uma pessoa com deficiência, né, mas no geral é bem simples, assim, só para você ir se inscrevendo. E aí eles usam disso tanto para eles, mas também para as outras pessoas, mas também para um programa especial deles de pessoas com deficiência também. E aí tem outros programas também, tem bastante coisa, bem legal. Vale muito a pena dar uma olhada no site deles. Nossa, isso é muito legal mesmo. Gostei muito da ideia. Sempre fico pensando, né, em como aplicar isso nos espaços que eu estou, porque é realmente bem interessante.
Depois que você achar, manda para a gente, então. Pode deixar, se for criado esse drive, aí eu coloco lá. É que eu adoro usar drive, gente, é um erro meu. Gente, se alguém mais quiser falar alguma coisa de novo, né? Fiquem à vontade. Então, acho que é isso. Depois eu vou me organizar com o pessoal da comunicação para a gente fazer essa pesquisa com vocês, né? De próximos temas que vocês querem ver aqui no Terças e coisas para a gente ir conversando e, de repente, também uma forma da gente pensar nesse drive, alguma coisa assim. Já estou dando trabalho para a Gabi, né? A parte da pesquisa de público eu já tinha falado já, então era um trabalho que a gente já estava pensando. Mas agora eu arranjei mais um trabalho ainda. Enfim, como sempre, obrigada pelas participações, né, por estarem aqui mais uma vez nesse horário que eu sei que não é o melhor horário do mundo para a gente fazer os nossos encontros. Espero vocês sempre. Obrigada mesmo. Eu espero que a gente tenha conseguido trazer ideias bacanas, pensar em coisas interessantes. Que nem eu falei, é um pouco engraçado, quando são temas que eu sou mais especialista, eu me sinto mais à vontade de falar. E esse é um tema que eu não sou muito, então eu gostei muito de ouvir. Obrigada por todas as participações, as conversas, enfim. Até mês que vem, né? Ou antes disso, porque a gente quer fazer a pesquisa de público. Mas vocês entenderam a ideia. Legal, gente. Vamos tirar uma fotinha então para registrar. Quem puder aí abrir a câmera. E aí, em breve, a gente lança essa pesquisa para saber quais as temáticas a gente aborda aqui. E também vamos viabilizar, sim, é muito interessante, faz muito sentido para o Centro de Estudos da Cultura Popular esse drive, essa organização, né, de estudos, de troca e de conhecimento, e vamos organizar, sim. Isso é muito jóia. Então, vamos lá, sorriam. Sorriso, cadê a Vitória? Eba! Que bom ver vocês, que gostoso, né? Muito jóia, gente. Maravilha. Eu sempre saio falando, né? Por isso que dessa vez eu fiquei bem quietinha para ver se depois no sprint eu não fico com a boca toda torta. Ai, dessa vez fui eu, Mari. Sempre tem que ter um, né? Tem que ter um. Tá jóia. Então, muito obrigada, gente. Até logo. A gente vai se falando. Se vocês quiserem passar lá na sexta, então, para tomar um café, fiquem à vontade. A gente conversa, troca uma ideia. Obrigada. Até Viu? mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada, até mais. Até a próxima. Oba, maravilha.